pontual com todo mundo. E aí, quem pegar a reunião em andamento, de qualquer forma também a gente está gravando ela aqui para depois assistir, rever, ver junto com a equipe. Então, só para a gente já ser bem pontual. Então, pessoal, tem alguns rostinhos novos aqui, só para dar uma introdução. Toda sexta-feira eu busco fazer esse conteúdo aqui, tá? Normalmente sou eu quem faço. Aí, para dar uma mudada, eu também trago alguns convidados, né? Mas o intuito é sempre trazer algum tema que seja relevante para o nosso mercado e, principalmente, que tenha aí como foco aumentar o faturamento da clínica de vocês de alguma forma, tá? Então hoje a gente trouxe o Lucas. O Lucas, ele tem uma clínica em Curitiba, né, que fatura em 2 anos de operação um valor bem expressivo, né, Lucas, de 4 milhões ali em apenas durante esse período. Ele também trabalhou, né, na Straumann, que é um grupo muito forte, muito relevante aqui, né, no nosso segmento da odontologia. Então ele consegue ter um pouco dos dois mundos. Ele não sabe apenas só sobre clínica, sabe também sobre o mercado, né? E hoje ele vai falar um pouco de algumas estratégias que muitas clínicas elas ignoram. Então o pessoal hoje, né, fala muito do digital e, né, a Prospecta está aí por isso, mas existem outros canais fora do digital que são tão relevantes quanto, né? E quem é cliente Prospecta sabe o quanto nós recomendamos que vocês consigam ter o máximo de canais de aquisição, né, para vocês conseguirem ter pessoas trabalhando para vocês, terem parcerias trabalhando para vocês, ter um pouquinho de cada canal para vocês conseguirem aumentar o faturamento de vocês, não deixar tudo só na mão do digital ou na mão apenas de indicação, né? Então a gente vai abordar bastante esse assunto também de parcerias, entre outras estratégias também que o Lucas vai falar aqui para a gente, tá? Então, gente, esse tipo de conteúdo aqui, ele é um conteúdo que vocês não vão ver em qualquer lugar, né? Um tipo de conteúdo, como eu falei, que ele tem clínica e ele já trabalhou, né, num grupo bem relevante, que eu acredito que, inclusive, muita gente aqui é cliente, né? Então, ele vai trazer esse pouquinho dos dois mundos, né? Tentando trazer para vocês também algumas atividades bem práticas, algumas ações que ele mesmo já fez aqui na clínica. Então, vocês que são clientes sabem que a gente, na Prospecta, sempre traz ações que são validadas, né, que a gente já testou, que a gente já sabe que dá resultado. Então, basicamente, né, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai falar aqui, tá? E no final, como sempre, né, a gente deixa reservado um momento ali para vocês perguntarem, coisa do tipo. Qualquer coisa também, como a gente está num meeting aqui, vocês podem deixar aqui já no comentário para não esquecer e coisa do tipo. Mas fiquem tranquilos que no finalzinho ali vai ter um momento para a gente, né, conversar ali com o Lucas, tá? Então aproveitem, porque, né, é uma pessoa que é bem experiente aí no nosso segmento, então tem bastante para contribuir com vocês, não precisam ficar com vergonha, tá? E no final também a gente sempre separa um brinde exclusivo aí para vocês, tá? Então, sem mais delongas, Lucas, primeiro agradecer aí pelo tempo, pela oportunidade, né, por num final de mês você conseguir dedicar esse tempo aqui para a gente, né? Então, acredito que muito disso também é pelo fato de você ter vários canais de aquisição trabalhando aí para você, né? Para tudo não depender apenas de você, tá? Então, fica à vontade e novamente agradeço aí pelo tempo e pela disponibilidade. Isso aí, Matheus. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com cada um de vocês. É um prazer gigante, né, me apresentando mais uma vez rapidamente, né? Eu trabalhei no Grupo Straumann por quase 6 anos. Eu acho que já começo falando que eu não sou dentista, né? Muitas pessoas acabam perguntando aqui em Curitiba, principalmente, assim, pô, você abriu uma clínica de dentista, você é proprietário, sócio majoritário, e nem dentista mas é que conheço um pouco do mercado há mais ou menos uns 12 anos, foi quando iniciou aí dentro do Grupo Straumann justamente a minha trajetória. Sou nascido e criado aqui em Curitiba, sou curitibano raiz, sei que a gente, né, nacionalmente, Brasil afora, somos conhecidos por ser bem fechados, fala assim, bem mais para deixar de Londrina, a gente consegue ver, obviamente, ter um contraste cultural muito grande. Mas, assim, a gente até costuma colocar, muitas vezes, a questão do frio, né, de ser a capital mais fria do Brasil e tudo como ocupa, mas a gente sabe que, na verdade, assim, é o pessoal que gosta mesmo de ter o seu distanciamento. E isso fez com que muitas
empresas, não somente dentro da odontologia, mas hoje se vê cadeias de restaurante e outras empresas que querem vir para o Brasil, sempre utilizam também o cenário curitibano, a cidade de Curitiba, como, né, um grande teste, como um lugar hoje de provar um produto e que, se dá certo em Curitiba, muito provavelmente vai dar em outra cidade, porque realmente é um mercado muito difícil. E justamente, né, através dessa pequena história, né, eu por ter, né, trabalhado 6, 7 anos, fiquei, né, levei a marca da Neodente, da Straumann, para países como Paraguai, Uruguai, Bolívia, levei para a Argentina, fiquei como 2 anos do gerente nacional da Straumann, do grupo Straumann, lá em Santiago, no Chile também, e eu comecei a entender um pouco mais a realidade, não somente aqui das clínicas odontológicas do Brasil, mas espalhados pelo Brasil afora, né, principalmente na América Latina, então fui para o México, né, conhecendo um pouco da grande realidade também no mercado americano, então eles começam a entender um pouco mais. E uma das coisas que eu particularmente percebi, né, tendo contato com vários desses lugares, que apesar de todo mundo hoje olhar para o mercado brasileiro como se fosse, né, o grande Olimpo, como se fosse uma grande referência, e de fato, né, não sei se vocês têm conhecimento, mas 1 a cada 5 dentistas no mundo é brasileiro. Um número extremamente bizarro. E ao mesmo tempo ele é muito bom, todo mundo aqui sabe que, né, a gente tem amigos nossos que não tem clínica odontológica, mas que acabam sendo tratados por outros amigos, por outros familiares, então todo mundo tem algum dentista perto de você, né, seja um familiar ou um amigo próximo, justamente por essa quantidade gigantesca de pessoas que hoje executam essa profissão aqui dentro do mercado brasileiro. Só perde, se não me falha a memória, para os advogados, que é um número bizarro. Odontologia, né, com CRO ativo, somente os com ativos são quase 450 mil, então fez com que nós tivéssemos uma qualidade de mão de obra muito foda do mundo, com toda certeza. Não somente por questões estéticas, não somente pela pessoa. Você levantou a mão, Matheus? Falei um palavrão? Eu não Ô, podia falar um Lucão, palavrão, cara? tá dando umas travadinhas, cara. Até perguntei aqui pro pessoal da equipe também Eita, se tá de fora aqui. Só dá uma olhadinha na tua conexão aí, por gentileza, que ela tá eita. oscilando um pouquinho. Para mim tava. Nem para mim que travou, nem para você. Ué, que estranho. É, Ainda se está? pra Ainda você tá está bom. ruim? Ela fica oscilando, eu vejo muito pela É. tua qualidade da câmera, assim, sabe? Pra vocês estão, tá Eita. assim também, pessoal? Ou tá só pra mim aqui? Deixa eu ver aqui, ó. A Naeli Tá tá bem na minha travando. frente aqui. Naeli, tá travando para vocês? Daliane tá travando? É. Eita. Eu Bom, achei que você você tem tinha um falado um cabo de rede palavrão e já aí? me boicotaram. Não. Cabo de rede não, mas eu posso tentar trocar aqui. Nossa, que fez um teste antes, Tá. né, Matheus? Até para estar. É, mas ao vivo é assim mesmo, Lucas. Acontece. Tá tudo Ó, bem. deixa eu só É mudar só então minha porque daí eu conexão. fiquei Tem outro preocupado da hora de você começar a fazer o conteúdo, pessoal, a você perdeu um compartilhar. pouco, sabe? Eu tenho 2 Wi-Fis aqui, vou mudar para outra. Só um segundinho. Tá bom. Eu acho que Aí, tá talvez vendo, só gente? Essa é a caia um segundo. importância da gente não deixar ter uma única internet também, ou deixar uma única fonte de aquisição, né? Porque se tem até a outra ali, né? Com Eu acho que certeza. Acho agora que ele tá. melhorou, Lucas. Será? Bom, Hum. vamos lá. A gente já passou alguns perrengues, principalmente por Curitiba chover bastante, né? A gente sabe, parece que quando chove, a internet, assim, ela vai pro pau. Então a gente tem duas justamente que a gente liga uma outra, apesar Uhum. de estar com um clima bom por aqui. Melhorou, Matheus? Uhum. A Melhorou a princípio, sim. qualidade? Tá, qualquer coisa me fala, porque assim, é bem importante que a gente está tendo bate-papo agora, mas logo mais a gente vai entrar para a nossa apresentação. Mas só resumindo, pessoal, né? Eu Tá. conhecendo um pouco do mercado lá fora e conhecendo mais, cada vez mais, sobre a grande diferença que nós hoje aqui no Brasil temos por ser uma mão de obra muito qualificada e principalmente multissetorial, ou seja, a gente consegue atender em diferentes frentes e cada vez mais a gente percebe que os profissionais são cada vez mais especialistas, vamos dizer nesse sentido. Então a gente começa a entender que realmente a gente está brigando somente com os grandes. Então, a odontologia hoje não é para amadores. Hoje, as clínicas não estruturadas, as clínicas que hoje dependem somente, seja de um canal de aquisição, ou que talvez não tenha, por exemplo, precificação feita, ou, né, ou não trabalha dentro da rede social, não trabalha com tráfego pago, a gente vê que realmente acaba ficando um pouquinho defasado. E uma das coisas que, né, conhecendo um pouco desse mercado, eu entendi que a odontologia teve uma grande mudança no que diz a respeito da década passada para essa nova década que nós estamos vivendo, mas principalmente pelo marco pré-pandemia e pós-pandemia. Uma das coisas que eu
garantir para vocês, pessoal, vou até aproveitar esse momentinho que logo mais vai entrar a apresentação, quero ver, eu ter alguns rostinhos, inclusive, muito obrigado pelas pessoas que estão com as câmeras ligadas aqui, na L, tinha mais pessoas aqui também, agradeço, sei que hoje falar para figurinhas e imagens aqui às vezes não é tão bacana, muita gente está ligando aí, da Liane, obrigado. Olha lá, uma otaku legal, provavelmente ela gosta de anime, não sei se eu acertei ou não, a Jo, Radiografia Zaraxá também, galera, ótimo conversar, olhar para cada um de vocês também. Mas uma das coisas que eu percebi, pessoal, principalmente da década passada para esse ano, que as pessoas começaram a comprar muito mais de pessoas do que de empresas. Não sei se alguém de vocês percebeu que teve um movimento, né? A gente vê hoje influenciadores, vê hoje pessoas comprando através de redes sociais. Hoje já existem pesquisas que falam que mais de 70%, 80% das pessoas já foram influenciados pelo menos uma vez nas redes sociais para comprar alguma coisa. E quando a gente fala de influenciar nas redes sociais, a gente não só está falando dos influenciadores gigantes que a gente tanto escuta, mas é de você hoje ter visto um amigo teu, um colega de trabalho, uma pessoa que postou que estava com um utensílio de cozinha legal para fazer uma batedeira diferente e que você, né, não propositalmente, pode ser, mas que você acabou sendo influenciado por uma pessoa, né, através das redes sociais. Então, essa é a nova era. Então, cada vez mais as pessoas estão comprando de pessoas. Por isso que você deve ter escutado muito os gurus de marketing do Matheus e, com certeza, dentro dos super conteúdos que eles trazem. Eu confesso que, Matheus, você mandou no grupo lá uma lista de vídeos para assistir durante o feriado, e eu assisti, né, já tinha assistido alguns, mas assisti alguns também. Muito bom assistir os teus conteúdos, por sinal. Mas cada vez mais a gente vê, pessoal, que você já deve ter escutado dos marketing, que a mídia estática cada vez está vendendo menos. Né? Aquele post está cada vez estático, cada vez vendendo menos, que as pessoas querem ver quem são os rostos por trás, né, dos vídeos. Né? Quantos de vocês já não devem ter escutado também que, ao ver um tráfego pago, ver um anúncio de uma pessoa falando, seja sobre qualquer assunto, e você chega na clínica e tá essa pessoa falando com você do outro lado da mesa, te motiva, você fala assim, cara, que legal que essa é a pessoa que está falando comigo hoje. Então, esse é um sentimento que, principalmente pós-pandemia, cada vez mais as pessoas estão comprando o lifestyle, as pessoas estão comprando o hábito, o como que as pessoas fazem, né, a sua rotina ficar melhor. Então, visto isso, pessoal, eu trouxe um tema para vocês hoje que é o canal de aquisição de clientes, os atuais versus os novos. Então, Lucas, agora como a gente está falando de novos canais, quer dizer que eu não preciso de tráfego pago? Pessoal, vamos lá. Eu não sou dentista, abri uma clínica há 2 anos e 3 meses aqui em Curitiba. Não sei se tem alguém aqui de Curitiba, depois pode colocar até no chat aqui, vai ser legal para... Geralmente curitibano não vai querer falar, né? Eles vão querer, a gente não vai querer conversar. Mas tudo bem. Mas, se tiver alguém aqui, já pode, né? Marcamos para tomar um café também, vamos criar uma bolha aqui de Curitiba também. Mas assim, pessoal, como que eu, em tão pouco tempo, né, em 26, 27 meses de trabalho, consegui alcançar justamente essa marca que o Matheus trouxe para vocês? E eu posso garantir para vocês que se não fosse através da internet, eu não teria conseguido. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que não existe uma receita mágica que somente assim vai funcionar. Mas o que eu quero trazer para vocês, que junto com toda essa mudança que houve no período pré-pandêmico e pós-pandêmico, o que antes, de 2010 a 2020, a pessoa fazia o tráfego pago de qualquer jeito, respondia o lead de qualquer jeito e conseguia vender para 60%, 70% do seu faturamento vir de tráfego pago. Isso, vocês sabem que mudou muito. O lead está cada vez mais caro. Se vocês não investiram 10% a mais de tráfego pago do ano passado para esse ano, vocês estão investindo menos porque só o Meta está colocando aí as taxinhas deles também, o senhor Mike já está cobrando mais da gente também. Então, pessoal, o jogo está ficando cada vez mais caro. Então, não é para deixar de fazer um para fazer o outro. O que eu quero mostrar hoje na nossa reunião é como que vocês podem depender menos de um para que possam ter mais opções de como chegar a ter um paciente novo na sua cadeira. Tá bom? Matheus, posso apresentar? Sim, a internet melhorou 100%. Tá ótimo agora. Olha, fica a dica que a internet da Vivo tá melhor que a internet da Liga, que é uma outra que a gente tem aqui. Aí, ó a propaganda, ó a publicidade. Eu te aviso aqui na hora que começar a aparecer. Então, fechou. Pô, fico feliz que o Leandro está compartilhando aqui. E vi que várias pessoas abriram aqui a câmera também, hein, Matheus? Que massa.
Ó, ainda não tá Bom, aparecendo, tá? Ah, começou a aparecer agora. agora estou compartilhando. Vamos lá. Uhum. Eu vou Boa. só, pessoal, eu vou fazer o seguinte: como eu estou sem o monitor extra, eu vou tirar aqui tudo que vocês tiverem de perguntas, sugestões. Por favor, não deixem de colocar no chat, porque eu vou responder cada uma delas no final da nossa conversa, tá bom? Então, muito importante que, cara, deu alguma pergunta, deu alguma coisa na cabeça, a gente coloca ali que no final da nossa apresentação a gente vai conversar com cada um de vocês, tá bom? Deixa eu só minimizar aqui e para a gente Pode só iniciar. clicar no. Boa, deu certo. Ocultar. Bom, vamos lá. Bom, canais de aquisições tradicionais. Vocês vão perceber que a gente dividiu a nossa apresentação entre tradicionais e as atuais. Eu vou fazer um overview com vocês do que seriam as tradicionais, que provavelmente de vocês sabem que já deve ser uma coisa que vocês já fazem ou que poderiam fazer melhor e que deveria ser o nosso bom feijão com arroz. Quando eu falo de fazer um bom feijão com arroz, é porque, pessoal, principalmente quando a gente fala de indicações, hoje, 47%, apesar de ser uma clínica nova, tá? 47% de todas as nossas novas vendas, não só nossas novas vendas, do nosso faturamento, já são de indicações. Eu acredito de verdade que a gente consegue aproveitar muito bem das indicações atuais e das pessoas que vêm até aqui. Lógico, temos muito a que melhorar ainda, né? Não é porque eu estou fazendo a apresentação para vocês que quer dizer que a minha clínica não tem ponto falho, pelo contrário, a gente peca pra caramba, a gente faz muita cagada, mas sempre tem espaço, né, para a gente melhorar. Isso eu quero começar pela mais importante e a que sempre será a mais importante para qualquer negócio: a boa e velha indicação. E quando que nós temos que pedir a indicação? Se vocês hoje não têm mapeado alguns dos principais momentos, qual que é o principal timing, e principalmente saber quando que é o fator wow, o timing ideal de indicação, você provavelmente está perdendo venda. E como que a gente sabe qual é o timing ideal? É no início da jornada, a pessoa que veio aqui achou que a nossa clínica, cara, nunca fui tão bem recebido, nunca fui tão bem acolhido, nunca escutaram tão bem os meus problemas. Foi a única vez que eu senti que realmente não era uma empurração de procedimento, era a única vez que eu senti que realmente as pessoas se preocuparam comigo. O fator wow, que muitas pessoas devem falar, ou que devem falar, pô, qual é o momento ideal para pedir uma indicação, pode sim ser, muitas vezes, nesse primeiro contato. A primeira vinda da pessoa até a sua clínica. Porque pode ser que ela passou por uma experiência trágica, uma experiência que não foi nada positiva, e chegou na sua clínica e foi um divisor de águas para ela. Então, se você em algum momento já escutou que pedir indicação no primeiro dia de fechamento é algo que não necessariamente é positivo, eu vou falar para vocês que a maior quantidade de indicações que nós temos são justamente quando a pessoa chega até a nossa clínica, acaba sendo impactada de uma maneira bastante positiva, e a gente já nesse primeiro momento, além de fechar a venda, também pedimos para a pessoa na frente, cara a cara contigo, entrar no WhatsApp e colocar ali maisinho, contato, e mandar pelo menos 3 pessoas para cada um de vocês. Geralmente após algum elogio. Então, se não foi no primeiro contato, foi fazer uma adequação bucal, foi fazer uma limpeza, e falou, cara, eu nunca fiz uma limpeza que não doesse, eu nunca fiz uma limpeza tão boa. Então, a gente tem que ficar sempre atento aos diversos fatores wow, aos diversos momentos que a pessoa vai elogiar a você ou a sua equipe. Seja na entrega ou finalização de casos. Se você não tirou pelo menos 3 indicações, seja no início da jornada ou durante a jornada do paciente, você obrigatoriamente precisa tirar pelo menos 3 indicações na entrega ou nas finalizações dos casos. Nós aqui na Smile, nós temos um budget de 1%. O que é 1%? Se é R$1.000, cara, R$10. Se é R$10.000, é 100 pila. Tudo tem o seu budget. Claro que pode variar um pouquinho mais ou menos, mas nós sempre entregamos algo não óbvio para os nossos pacientes. Além daqueles mimos convencionais que todos vocês já escutaram, vamos dar uma tábua de churrasco, vamos dar um copo Stanley, que é o Stanley mais falsificado, para os nossos pacientes, vamos dar alguma outra coisa, uma cesta de café da manhã. Isso é legal, pessoal, a gente deve fazer, deve continuar fazendo. Mas o que eu acho super interessante que você poderia incorporar na sua rotina é separar 1% do teu orçamento para um presente não óbvio. O que é um presente não óbvio? Até em uma das minhas aulas, assim, até foi uma coisa que aconteceu que realmente, obviamente, não vou mentir para vocês, que a gente perguntou várias vezes, a gente sempre, em vários momentos da jornada, a gente pergunta o que o cara gosta de comer, que time que ele torce,
restaurante. A gente, particularmente, tem uma filosofia muito de não bonificar aquilo que a gente vende. Eu prefiro vender aquilo que a gente vende e dar um presente legal para ir assistir um show, para ter um jantar a dois num restaurante legal, conhecido aqui em Curitiba, assistir um jogo de um time de futebol. Né? A gente tem parceria com a Anel Dente. A Anel Dente tem hoje, dentro do Couto Pereira, do Coxa, do estádio da Arena do Atlético, também camarotes. Então, às vezes, a gente é chamado também para fazer algumas alavancagens com clientes. Então, tudo que é a nível de experiência, que não necessariamente é odontologia, eu particularmente adoro fazer esse tipo de coisa. Então, a gente evita ao máximo entregar aquilo que a gente vende. Mas, ao mesmo tempo, tem presentes não óbvios, que além dessas experiências, que a pessoa fala, cara, o que você gosta? Eu gosto de água. Assim, puta merda. Cara, a gente tem tudo que é forma. Não, você bebe? Não, não bebo. Ah, não, eu sou cara que você gosta de fazer. Ah, não, eu gosto de assistir Netflix em casa. Um bom curitibano, né? Aí eu não, puta, cara, esse igual, gosto de água. Ele falou, puta merda, o que a gente vai dar para esse paciente, né? Aí a gente comprou aquela garrafa Voss, caríssima, mas a versão Mega Blaster de 1 litro, parece uma bazuca, assim, gigante, de vidro. Cara, o cara curtiu pra caramba. E isso estava dentro do nosso orçamento dos presentes não óbvios, que eu acho, de verdade, pessoal, a gente fez tanta coisa legal. Tem umas coisas bem brega, que você acha que é brega, assim, que, cara, tinha um paciente que fechou aqui um protocolo com a gente, e ele sempre vinha com a namoradinha, com a esposa dele nas consultas, e aqueles velhinhos, coisas mais maravilhosas, parece capa de revista, super apaixonados, adoram Amado Batista, e a gente mandou fazer na Elo7, que é um site que faz bastante coisa personalizada, um quadrinho com os dois, que quando abria o quadrinho, saía uma música do Amado Batista, assim, cara, eu até, tipo assim, se eu recebesse uma coisa dessa, óbvio que eu ia dar risada, mas eles se emocionaram. Sabe, um presente não óbvio, mas são coisas que só quem tem um CRM, ou pessoas que hoje só acompanham seu paciente de verdade consegue fazer. Então, pense, pessoal, o que são as coisas não óbvias que vocês podem entregar para os seus pacientes também? Em datas comemorativas, dias das mães, dia das mulheres, né? Como eu falei para vocês, assim, a gente adora fazer coisas, a gente não dá aquilo que a gente vende. Mas, né, não sei se alguns de vocês aqui já colocaram, ou até mesmo para promover a venda de harmonização orofacial dentro das suas clínicas, a gente tem um presente que a gente dá, que é um skincare. Que é um skincare com aquela máscara de plasma, que é a máscara dourada, tem uma que parece que é de placenta, que faz toda uma preparação, assim, que é super legal. E a pessoa quem faz a aplicação, quem faz esse skincare, é justamente a pessoa quem vai vendendo a harmonização enquanto está fazendo skincare para frente da pessoa. Isso a gente acaba usando bastante, assim, em datas comemorativas, e tem funcionado super bem, tá? E pesquisas de NPS. O que eu queria perguntar para cada um de vocês? Eu queria, de verdade, agora poder estar conversando ao vivo para entender quantos de vocês, de verdade, faz uma pesquisa NPS com seus clientes ou pacientes. O que é uma pesquisa NPS, né? Traduzindo, é uma pesquisa com uma nota de satisfação em que essas empresas falam, meu NPS está 8, o meu score dos meus pacientes está 7, 8, 9. Então, quanto que a nota? Hoje vocês sabem das pessoas que compram de vocês o que mais chamou a atenção delas e principalmente dos detratores, das pessoas que deixaram de comprar de vocês, o porquê que eles não compraram. Sabe uma das coisas que eu até me impressionei, mesmo sendo aqui em Curitiba, mesmo as pessoas que vêm até a nossa clínica, que não compraram com a gente, muitas ainda dão feedbacks, respondem o questionário rápido de até 5 minutos, falando justamente do porquê que não fecharam. E mais legal de tudo que eu estou colocando aqui dentro do bloco de indicações, o que isso tem a ver com indicações? Principalmente para a pesquisa NPS que a gente manda para os nossos pacientes que fecharam conosco, a gente deixa um espaço para as pessoas também indicarem pessoas. Isso tem sido um fator bem legal. Sei que até um dos trabalhos que o próprio Matheus, né, ele faz essa questão da geração dos leads, ele também já tem uma segmentação sobre forms, né, de formulários. A gente faz uma coisa também parecida para os nossos atuais pacientes, para eles também já darem uma devolutiva de como que eles foram bem atendidos. E também já tem um espaço bem legal para eles colocarem também as informações, né, de pessoas que poderiam também ser o nosso espaço. E eu sempre gosto de falar que existem 2 tipos de indicações: a indicação ativa e a indicação passiva. A indicação ativa é aquela que você ativamente vai lá e pede para o seu paciente. Vai lá, poxa, você tem, olha, doutor fulano, João, cara, que legal que você vai estar na nossa clínica, que bom que você nos deu a oportunidade hoje de cuidar do seu sorriso. E me diz uma coisa, olha, já que você gostou, né, tô vendo que a tua experiência está sendo bem bacana e a gente vai conseguir
né, de construir o teu sonho junto contigo. Me diz uma coisa, você não tem 2 ou 3 pessoas tão legais quanto você, pessoas tão massa, que tem um perfil parecido contigo, que também gostaria de conhecer, pelo menos aqui a nossa clínica? Então, isso é uma indicação ativa, quando você ativamente vai atrás dela. Mas a minha provocação para cada um de vocês hoje é justamente sobre a indicação passiva. O que é a indicação passiva? Aquela que não teve a sua interferência. É aquela que acontece hoje numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, num clube de amigas, num clube de amigos, numa reunião de pais, reuniões de amigos. Aquela indicação que é desgraça, aquela indicação que é espontânea, que a pessoa foi tão bem atendida, que foi tão top o teu atendimento, que a pessoa faz questão de te recomendar. Não sei se vocês já foram tão bem atendidos assim em alguma coisa, em algum procedimento, em algum serviço, que falou assim, cara, é tão massa que não pode ficar só comigo isso aqui. A pessoa, o profissional realmente merece. E é justamente esse tipo de indicação passiva que eu particularmente faço com que vocês pensem fora da caixinha, porque a experiência que você hoje traz ao seu cliente faz com que ele indique você mesmo sem você pedir. Então, canais de aquisição dos tradicionais, as indicações, a tua atual base de pacientes, né? Então, se você hoje não faz o monitoramento do teu LTV, ou seja, do teu Lifetime Value, quanto aquele cliente teu compra ao longo do tempo, se você já não tem as automações, se você não tem um plano de recorrência para garantir que a pessoa tenha, né, mesmo que já tenha finalizado o tratamento, mas que tenha um plano de recorrência para ele retornar, fazer as suas limpezas, fazer os seus entregáveis, saiba que muitos desses pacientes hoje, nós estimamos que 30%, hoje 35%, já é de upsell. Vou espirrar e peço com licença. Passou. Então, temos a indicação, temos a atual base de pacientes. Então, quando a gente fala de upsell, desculpa, quando a gente fala de upsell, que é vender mais para o mesmo paciente, a gente está falando daquele cara que alguma vez já comprou de você. E o que eu vejo, né, tendo trabalhado já com 12 anos em diferentes países, é que todo dentista deixa dinheiro em cima da mesa. Todo dentista, às vezes, por ter medo, deixa de oferecer uma coisa porque às vezes acha que não é o timing ideal. Hoje, eu garanto para vocês que de 30% a 35% das nossas vendas já é de upsell, já é de pessoas que vêm, já são da nossa base, que antes fecharam um tratamento, que agora fecham um tratamento maior, e que a gente faz todo um planejamento através de um método que a gente chama de avaliação global, em que de forma sistêmica a gente passa sobre todas as principais e todas as áreas de odontologia. Mas o que a gente, com certeza, deixa esse trabalho muito bem feito, de começar primeiro dentro do bloco de saúde, para que depois a gente vá para dentro do bloco de função, por exemplo, que é desenvolver a função mastigatória, esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente sempre faz, que é justamente as campanhas internas. Como hoje a gente avalia o paciente de forma bastante sistêmica, mesmo que ele venha hoje para fechar somente uma retração, não sei, fazer uma restauração, fazer hoje um tratamento de canal, a gente sabe que esse paciente, por exemplo, é um paciente potencial também para fechar alinhador. Então, a gente tem tudo isso mapeado dentro do sistema, dentro do Clinicorp. Então, mesmo que o cara não feche tudo aquilo de uma só vez, a gente tem já mapeado tudo aquilo que ele precisa também. Então, fortemente recomendo que vocês explorem muito a atual base de vocês, porque é ali que está o ouro. Principalmente para clínicas mais antigas, clínicas mais velhas, clínicas com uma base imensa de pacientes, saibam que a sua atual base vale muito. E é ali que justamente se deve, né, destinar boa parte do seu tempo também. A sua atual base, o que a gente sempre recomenda? Que você faça um follow-up constante. Faça campanhas internas. A gente todo mês tem uma campanha interna. Seja para implantes, seja para alinhadores, seja para check-up, para trazer pessoas, né, para ver como está. Faz tempo que você não passa ao dentista, seja uma questão estética, né, seja uma questão sazonal também. Então a gente faz, né, questões diferentes. Mas é muito importante, pessoal, que vocês tenham como eu posso dizer, uma cultura de pelo menos uma vez ao mês fazer uma campanha interna em que vocês, durante o período de sexta ou sábado, por exemplo, vocês consigam direcionar esforços, seja para trazer novos pacientes, mas principalmente trazer pacientes que já passaram pela clínica ou pacientes que conversaram com a gente e nunca vieram, porque a gente tem muito paciente de verdade que perdeu a oportunidade ou que talvez não estavam no timing ideal para fechar e que agora, seja com uma condição diferenciada, seja porque a gente está com uma energia diferenciada, a gente consegue fechar também. Quando a gente está falando de canal de aquisição, falamos das indicações, falamos da atual base de pacientes e agora do tráfego pago, que acredito que muitos de vocês aqui já devem fazer dentro da página do Instagram, do Facebook, que é mantê-la viva,
né? Não vou nem perder muito tempo aqui, porque tem pessoas que falam muito melhor do que eu dentro dessa área, e com certeza a gente, né, temos os nossos gurus que a gente pode se apoiar, mas que a gente sempre, né, bate muito, né? Tem que ter o conteúdo que prende, né? Tem muito, né? Quando a gente fala de fazer o tráfego pago, eu fortemente recomendo que para fazer um tráfego pago, não adianta você somente fazer, você tem que ter um bom controle interno. É você hoje poder retroalimentar o seu time de marketing, agência, né, de quais são as campanhas que estão surtindo mais efeito, quais são os criativos que hoje, né, vocês estão sentindo que vocês estão conseguindo trazer mais pacientes, quais são aqueles que estão trazendo mais curiosos, ou quais são aqueles que realmente estão fechando mais. Equipe treinada, né? Se você hoje está internalizando a sua parte comercial, qual está sendo a cadência de mensagem, quais estão sendo os argumentos, quais estão sendo as objeções que estão sendo, né, tratadas. E a parte, obviamente, né, ter um CRM, ter um sistema, como, por exemplo, o CRM da Prospecto Odonto, onde que você consegue hoje ter uma carinha muito parecida com o do WhatsApp, ter a cadência ideal de mensagem, deixar mensagens pré-configuradas, e o que eu garanto para vocês é, pessoal, hoje venda é cadência. Hoje, venda é matemática. Você precisa conversar com X pessoas para que você consiga agendar X pessoas, para que de X pessoas agendadas, X pessoas elas venham presentes, e das X pessoas presentes, X pessoas vão comprar. Então, tudo é matemática, tudo é programado. Óbvio que tudo pode ser melhorado, tem dias que vai estar melhor o agendamento, vai ter pior o comparecimento, mas, ao mesmo tempo, tudo que você for fazer na sua clínica hoje, você consegue previamente pensar e planejar tudo com um trabalho muito próximo também ao time de marketing. E agora, entrando na parte onde eu quero destinar mais tempo, é sobre os novos canais de aquisição, ou talvez nem tão novos, como eu gosto de falar. Justamente os atuais canais de aquisição. Recomendações, pessoal. Isso aqui é uma das coisas que eu particularmente gosto bastante de segmentar. Por talvez não ser dentista, eu gosto muito de aplicar coisas que não têm a ver com dentistas dentro da minha clínica. E tem duas coisas que eu aprendi com duas grandes empresas. Uma que é justamente a questão da Prudential, né? Uma empresa que vende hoje seguro de vidas. Acredito que muitos de vocês aqui já devem ter escutado também a Prudential, MetLife e outras empresas gigantescas. E apesar da cultura do plano de saúde, plano de vida, né? Não é tão comum como nos Estados Unidos. Se tem uma coisa que essas empresas são realmente muito fora da curva, é que essas empresas não fazem nada de tráfego pago, elas vivem 100% de indicação. E eu consegui até ter acesso ao Blue Book, que é um livro bem bacana do pessoal da Prudential e tudo, e eles são muito feras, e sugiro que vocês fiquem me anotando aí, colocando alguns comentários, busque no YouTube, busque indicações, principalmente para você que hoje quer desenvolver mais a tua parte de indicação dentro do seu negócio. Procure as estratégias que hoje a Prudential utiliza com o seu time comercial para conseguir vender para novos clientes utilizando a indicação. Mas o ponto agora é justamente a recomendação. Eu estava vendo uma palestra do Dennis Lippert, que é justamente o sócio, né, o CEO, o fundador da V4, que é uma agência também muito grande de marketing, né? Então, acaba escutando bastante desses gurus, não só o guru Matheus, mas várias outras pessoas, e cada pessoa assim, traz um insight super bacana. Não sei se o Matheus chegou já a ver isso também. E que ele, dentro da segmentação da venda dele, ele também tem essa questão da indicação, mas ele tem um conceito também dentro da recomendação. E dentro da recomendação, eu achei bem interessante que a gente está aplicando isso aqui dentro do nosso negócio, principalmente para você, mais do que entrar na conversa de que cobra ou não cobra consulta. Eu já particularmente vi que na prática, a quantidade de pessoas que eu consigo trazer não cobrando consulta, entregando um check-up odontológico completo e convertendo é muito superior a cobrar consulta e ter menos gente, consequentemente menos conversão. Então, esse não é nem o papo de agora. Mas o mais legal de tudo, principalmente para você que está aí do meu outro lado e que não cobra uma consulta, acho que talvez a recomendação vai fazer bastante sentido para ti. Vamos lá, você traz uma pessoa, né, diferentemente da medicina hoje, ou seja, pessoas que muitas vezes nem encostam no paciente e cobram o valor de uma consulta só para estar presente ali. E na odontologia, né, feliz e infelizmente, as grandes clínicas que hoje faturam 100, 200, 400, 1 milhão de reais já tem essa diretriz de não cobrar uma consulta para conseguir trazer mais volume de pessoas, mas, ao mesmo tempo, quando você não cobra uma consulta e você entrega um serviço para essa pessoa, ela se sente na obrigação de te retribuir de algum
o que a gente faz aqui na Smile? A gente traz uma pessoa que oferece um check-up completo, a gente tem, né, todo um tour que a gente faz, a gente tem uma consulta particular com o nosso dentista avaliador, fazemos os exames de raio-x, a panorâmica, a gente faz a câmera intraoral, a gente tem o scanner intraoral, mas a gente não utiliza no momento da avaliação, e eles sentam na frente do nosso comercial e a pessoa acaba não fechando. A pessoa não fechando, mesmo que ela não feche, ela se sente no dever moral de te retribuir de alguma coisa o favor que você fez. Porque mesmo que a pessoa não feche nada, ela saiu com um check-up completo. Fora da odontologia, que outro segmento entrega um check-up completo para a pessoa de forma totalmente gratuita? Então, se você entregou o raio-x para a pessoa, mesmo que não necessariamente fique com a pessoa o raio-x, apesar que pela lei a gente tem que se entregar, mas a gente não precisa comentar isso com eles, né? Se a gente pega hoje, entrega um serviço completo, a gente faz uma avaliação 360 e a pessoa acaba não fechando, mesmo que a pessoa não feche, ou que vai dar aquela desculpa de vou ver e depois eu te falo, peça uma recomendação. Fala, olha que legal, poxa, mesmo que nós, né, não tenhamos aí, chegue um acordo, né, que talvez não seja o momento, talvez você esteja esperando o melhor momento financeiro, ou quando voltar de viagem, poxa, você consegue me recomendar? Você achou que foi legal o meu serviço para você? Né, se sentiu, né, valorizado? Se realmente foi algo útil para vocês, conseguiu descobrir alguma coisa que você não sabia? Você consegue me recomendar, então, 2 ou 3 pessoas, pessoas que poderiam também sentir, né, prestigiar esse mesmo serviço que você recebeu agora e que talvez faça sentido também conhecer? E você pede uma recomendação. Então, hoje, o que a gente grande separa, a indicação geralmente é uma pessoa que já usou, aproveitou e que pode indicar através de uma autoexperiência sobre um determinado serviço. E já a recomendação, mesmo que a pessoa não tenha virado cliente, ela pode te recomendar pelo esse pequeno esse usufruto do check-up gratuito, pela primeira experiência, a pessoa também consegue te recomendar. Então, a gente separa essas 2 métricas, consegue principalmente entender da atual base quem está indicando, e principalmente da galera que não fechou, porra, já que eu tive um gasto, que o cara que não fecha comigo hoje, pelo menos ali é meu custo hora clínica, uns 130, 140 reais, só de custo hora clínica de clínica, sem contar os materiais que utiliza, sem contar o salário fixo do meu dentista avaliador, que se for ratear e tudo. Então, isso acaba, obviamente, amortizando um pouquinho desse gasto que a gente tem com os pacientes que não fecham. Então, a gente fala de recomendações, e então a gente fala também de micro e nano influenciadores. Pessoal, eu falei para vocês logo cedo, que quando a gente fala de influenciadores, muitas vezes a gente está pensando somente naquela galera Gustavo Lima, os Virgínia, que está na moda, a galera que tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Mas se eu fizer um convite, uma provocação para cada um de vocês, olhar para os influenciadores de uma outra forma, eu quero trazer só alguns insights, algumas informações que talvez possa fazer com que vocês abram um pouquinho a cabeça de vocês. Mais de 43% dos brasileiros já fizeram compras estimuladas por influenciadores na internet, tá? Então, quando a gente fala de influenciadores, ele está nesse dado aqui que a gente foi olhar, somente de pessoas que são consideradas influenciadores de profissão. E tem uma outra pesquisa que fala de que já foram influenciados, que acaba sendo muito maior. Dentro do ranking dos 10 países, o Brasil hoje é o país que mais compra influenciado por uma celebridade ou por um influencer. Além daquela informação que eu falei para vocês, que 70% das pessoas já usaram, né, redes sociais para pesquisar um outro produto. 85% das pessoas, dos tomadores de decisões, entram em comunidades online confiáveis para pesquisar sobre negócio e tecnologia. Quase 91% dos internautas brasileiros usam as redes sociais. 84% dos consumidores se baseiam em opiniões de fontes confiáveis acima de qualquer outra forma de propaganda para tomar decisões de compra. Opa, lembra daquela história de que as pessoas cada vez mais compram de pessoas do que de empresas? 74% dos consumidores dependem das redes sociais para decidir compra. Olha que bizarro. 74% dos consumidores dependem das redes sociais para decidir a compra. E quando eu estou falando de decidir a compra, pessoal, você já ouviu falar sobre um restaurante, você entra no Instagram da pessoa, do restaurante, para ver como que é o prato. Você vai num barbeiro, você vai lá para ver como que é. Tudo que você hoje olha, as redes sociais, que entra num perfil para justamente decidir ou não a compra, já entra desse número que eu estava falando para vocês. 72% dos compradores B2B usam redes sociais para pesquisar sobre um produto. Olha só, o tanto de informações.
E trago um outro conceito para vocês que cada vez está mais presente, cada vez está mais frequente dentro da realidade das grandes empresas e que a gente também traz hoje, não somente para as grandes empresas multinacionais, como, por exemplo, eu, antes de trabalhar no Grupo Salmon, também trabalhei na ExxonMobil, trabalhei na Volvo, e se vê que empresas gigantescas, principalmente mais aquelas de varejo, têm feito mais esse conceito de Media for Equity, que nada mais é do que a empresa hoje, né, entrar em contato, seja para um lançamento de um produto ou até mesmo da sua marca, entre em contato com alguma celebridade, geralmente são celebridades maiores, maior visibilidade, em troca de presença, de visibilidade por participação na empresa. Provavelmente já deve ter escutado algum desses casos, como, por exemplo, a Anitta com as Commits. A Anitta até virou, já não é mais, era membro do conselho da Nubank. O Ryan Reynolds, da Aviation Gym, que ele, por sinal, até hoje ele é dono de um dos times de futebol, se não me memória, acho que da Inglaterra. George Clooney com Casa Amigos Tequila. E o Gustavo Lima com o Vermelhão. Então, acredito que alguns de vocês já devem ter escutado também dessa participação ou vinculado à imagem de alguma dessas celebridades também com algumas marcas. Mas, pessoal, tem muita gente que já fez isso e que, com certeza, se é uma estratégia que está sendo feita, que está sendo utilizada cada vez mais, percebam que vale bastante a pena. Não estou falando para vocês pegar um influenciador da cidade de vocês e oferecerem porcentagem da tua empresa, tá? Pelo amor de Deus. Mas o mais legal de tudo, pessoal, quando a gente fala de micro e nano influenciador, não é o cara de milhões de seguidores, mas é o cara que fala com a tua tribo. É o cara que tem uma comunicação talvez mais informal, mais descontraído. É uma pessoa que talvez vai entrar em contato, vai fazer chegar a informação da sua clínica, que talvez o tráfego pago convencional não chega. Ele vai ter uma diversificação de público, maior alcance. É possível fazer permuta. Então, boa parte desses perfis menores de influenciadores, pessoas que hoje não são gigantes, além de conversar com a tua galera, porque quando você fecha um contrato com esses caras gigantescos, se vai pedir um media kit deles, geralmente eles falam com 90% nem é o teu público, nem está na tua cidade. E o mais legal de tudo é que todos os contratos de micro e nano influenciador, eu sempre trago o cara aqui para dentro, faço um banho de loja, eu sempre faço permuta com a pessoa. Então, o valor percebido por ele é um e o valor que nós, obviamente, temos de gasto é outro. E diminui a dependência dos canais tradicionais. E principalmente para você, né, conseguir hoje ter resultados mensuráveis. Então, se você utiliza, por exemplo, sei lá, controle odonto, Xdental, Dental, até mesmo Clinicorte, dentro da forma de você cadastrar um novo paciente, se coloca dentro da origem, você consegue colocar a indicação de, e você consegue também retroalimentar esses micro influenciadores, justamente para que tenha também uma rastreabilidade de onde estão vindo cada um desses leads. Então, são resultados mensuráveis, uma vez que as pessoas hoje você consegue segmentar dentro do teu sistema, do teu CRM, do teu ERP, da onde que está vindo essa galera. E mais legal de tudo, pessoal, sei que muitos de vocês, né, têm essa questão de, poxa, eu não quero ficar aparecendo tanto. Primeiro, apareça, quem não é visto não é lembrado, mas ao mesmo tempo, se você custa muito, né, é legal também ter outras pessoas que podem fazer algumas comunicações de uma forma mais extrovertida e que podem ter um resultado bastante interessante também. Então, tira um pouco, né, a independência de somente você gravar e também aumenta o número da produção de conteúdos. Porque dentro do Lecter, hoje o Matheus pode falar melhor do que eu, ele deve rodar dentro da BM, né, dentro da seção dos criativos, vários criativos, ele deve performar, opa, esses criativos aqui eu tenho 10, desses 10, 3 performam melhor, vou colocar mais dinheiro nisso aqui, porque é o que realmente está performando. Então, é legal que você tenha um leque maior de oportunidades de, né, trazer leads melhores qualificados. Então, falando de recomendações, de micro nano influenciadores e agora de ambiências. Pessoal, isso aqui, já estamos caminhando para o nosso final, mas eu particularmente adoro falar de ambiências, que é justamente isso que nós estamos tendo aqui. Quando eu falo de ambiência, é justamente um lugar, uma comunidade de networking, é um lugar que não necessariamente fala somente com pessoas da sua área, mas é onde tem umas trocas genuínas. Eu sei que toda vez que vocês conversam, né, com pessoas e colegas, pessoas que têm a boa índole, pessoas que querem crescer, né, muitas vezes as dores que nós estamos tendo agora, a gente vai querer criar a roda para conseguir passar. Sendo que às vezes a gente pega e começa a trocar com uma pessoa, um colega que está passando por situações muito parecidas com as nossas, e talvez ele fale uma coisa que você fala, cara, é verdade, eu estou querendo ir por esse caminho, eu posso muito bem ir para o outro.
Ticket médio elevado. Eu, particularmente, também, né, o que eu gosto de falar e por que está dentro do conceito de ambiências? Eu trago o exemplo de comunidade, mas eu fortemente recomendo que vocês façam parte de comunidades que não tenham nada a ver com odontologia. Pode parecer que eu estou falando mal aqui dos nossos produtos, não, pelo contrário. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É importante, sim, que você mantenha a comunicação com pessoas que hoje vão sentir melhor a dor que você está sentindo, porque são pessoas que provavelmente estão passando por esses problemas. Mas deixa eu te contar um segredinho. Muitos dos problemas que nós enfrentamos aqui na clínica, as melhores respostas que eu tive era de um marketing para jurídico, era de um dono de um posto de combustíveis, era de um CFO de um time de futebol, era de um cara que tem uma transportadora. Então, quantos de vocês hoje fazem parte de ambiências? Quando falo ambiências, é grupo de networking, grupo de empresários, seja um grupo de de motoqueiros da Harley Davidson, futebol dos pais, dos filhos, de natação, de escoteiro. Quantos de vocês hoje fazem parte de networking de pessoas que não são de odontologia? E vocês vão se surpreender com quanto que isso pode levar para vocês. E mais legal de tudo, quem faz parte desse grupo de ambiências, geralmente são pessoas mais prósperas, pessoas que têm um perfil socioeconômico legal, e que você consegue fazer vendas dentro dessa comunidade com ticket médio elevado. É uma possível porta de entrada para parcerias corporativas. Não sei se quantos de vocês aqui hoje também têm uma vertente para vender para empresas. Isso é uma coisa que a gente vai falar logo na sequência. E network com pessoas de fora da odontologia. E mais legal de tudo, Lucas, eu não sou a pessoa mais extrovertida, sou um cara que não gosta de fazer parte de grupo de networking. Cara, se você não consegue criar um networking por livre e espontânea vontade, porque você não é um cara mais extrovertido, cara, pague para fazer parte de um. Se force a fazer. Se você hoje quer crescer, quer ter novos clientes, se você já não está no seu platô, já não está na tua curva já de voo cruzeiro, cara, a melhor coisa que você pode fazer é fazer parte de um grupo de ambiências e principalmente pessoas que não têm a ver com o seu negócio, porque o tanto de indicações que pode sair dali, o tanto de comunidades, de indicações passivas, aquela que eu falei para vocês, é bizarro. Outra coisa, você às vezes não sabe, seja num BNI, seja qualquer produto super funciona. Isso te ajuda a vender melhor, te ajuda melhor a ter um speech de vendas ali na tua avaliação do paciente, te ajuda a ter um melhor speech, uma melhor desenvoltura para lidar com um BO, com um problema que algum paciente trouxe para vocês. Então, pessoal, é tudo de bom fazer parte de comunidades hoje, de empreendedorismo, de negócios, hoje fora do mundo da odontologia. E para finalizar, parcerias corporativas. Eu adoro fazer parcerias corporativas, a gente fechou recentemente uma parceria com a Demicon, que é um consórcio aqui de Curitiba também, né, que logo mais vou passar uns videozinhos para vocês. E o mais legal de tudo, quando a gente fala de parcerias corporativas, de você ir hoje conversar com uma empresa, oferecer um check-up para um grupo de pessoas, você fala de vendas agrupadas, você fala de um menor esforço para conversão, você fala de uma previsibilidade financeira, porque você para de falar somente de vidas, vamos falar assim, de pessoas físicas vindo do seu negócio, e se você tiver um braço, uma vertente nova da sua clínica hoje focado em parcerias PJ, B2B, você tem uma previsibilidade financeira, que eu sei que é um problema gigante que nós temos, é uma excelente ferramenta de retenção e performance de colaboradores, então isso até como speech para os liderados, para os líderes, no caso dessas empresas. Eu trago aqui alguns exemplos. Aqui, quando eu estava fazendo a apresentação para o meu time, sou sofredor pra cacete, torço pro Curitiba. Cara, até dá uma tristeza que o meu time, assim, ele só me ilude, mas ao mesmo tempo eu consegui levar lá para dentro da nossa instituição, então a gente fez uma apresentação para os nossos colaboradores lá de dentro do Curitiba e também para os atletas. Aqui em Curitiba também tem o Hard Rock Café e também temos uma parceria, o Rafa Magosso, um amigo nosso, faz parte do grupo de empresários que eu conheci dentro justamente de uma dessas ambiências, além de diversas hoje feirinhas de saúde, pessoal. A gente sabe, cada vez mais está forte dentro do speech hoje de ter o CIPAT, o CIPAT, os eventos hoje de presença das pessoas, de saúde ocupacional, de saúde do trabalho, de questões de mentalidade, está cada vez mais presente nessas grandes empresas também. Então,
busquem um espaço, porque a saúde bucal também pode ser vista muitas vezes como um fator de estresse, pode ser vista também como uma questão também preventiva. Também em vários outros eventos que a gente faz, a gente tem até uma equipe externa, né, até para não tirar pessoas que hoje fazem parte do nosso time, não tiro ninguém do meu SDR externo, porque eu preciso de alguém para responder os leads, não tiro o meu closer, justamente porque eu preciso de alguém para fechar. Então, eu tenho um time de taxas externas também que faz todos esses eventos, e também fazemos vários eventos. Se quando a gente fala de tráfego pago, é um público mais implante de protocolo, é um produto de high ticket, mas hoje, até para mergulhar, nós somos a clínica número 1 de Curitiba de vendas de alinhador da ClearCorrect. Fazemos, em média, 13, 14 casos por mês, apesar de pouco tempo, né, de nascença, vamos dizer assim, mas já somos reconhecidos como uma clínica hoje que mais vende alinhador da Clear aqui de Curitiba, né, na casa da ClearCorrect, então é um fator de bastante orgulho para cada um de nós, mas muito por esses eventos presenciais que a gente faz, porque o lead do alinhador é muito difícil. Ele é um paciente que muitas vezes ele está procurando bracket, ele tem um produto alternativo. E quando a gente fala desses eventos corpo a corpo, a gente sabe que tem uma alta conscientização da marca, as pessoas começam a conhecer mais a gente vai diversificar os nossos canais de aquisição, tem um potencial de conversão para parcerias corporativas que a gente acaba conhecendo muita gente, elevada quantidade de leads, aí você tem que ter o teu time de SDR muito bem afiado, porque vai ter uma menor taxa de agendamento, com certeza, mas você conversa com média 400, 500, 600 leads em 2 dias de eventos que a gente faz. Então, a gente faz aqui alguns eventos, aqui um pouquinho do nosso formato. Aqui, por exemplo, a gente fez um evento aqui com o time, com o corpo de saúde do Atlético Paranaense, também com todo o time de fisiologistas, nutricionistas e tudo. Aqui a gente fechou parceria com a Race, Bootcamp, Vidia Studios, Smart Fit, a gente fez com quase todas as Smart Fits aqui de Curitiba também. Academia Bodytech, Shopping Cristal aqui de Curitiba. Então, cada vez mais a gente está buscando esse mundo wellness, que é um mundo onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde mental e principalmente do corpo. Trazendo um resumo rápido, como vocês perceberam, eu falo pra caceta, falo muito rápido. Espero que, né, tenham pego os principais insights, logo mais vou ver no chat ali para a gente responder algumas perguntas, mas eu trago um resumo rápido de tudo aquilo que eu trouxe. Os canais de aquisição tradicionais, os canais de aquisições atuais, que é aquilo que eu falei para vocês, a importância da diversificação da origem dos seus leads, para que você não dependa somente de um ou de outro, e técnicas para que você consiga chegar até os leads que não estão atrás dos celulares. Ou são pessoas que hoje só veriam através de indicação, ou pessoas que não são tão responsivos assim ao tráfego pago. E, para finalizar, pessoal, gosto sempre de trazer uma regra dos 3 Is, né, que primeiro, seja interessado, né, seja curioso, vá atrás, justamente tudo isso que vocês estão fazendo agora, para que vocês possam, né, realmente ser interessante e um dia, de uma forma bastante, vamos dizer assim, uma forma positiva, você possa ser interesseiro. Por que eu estou trazendo isso aqui? Uma vez que você é interessado, começa a consumir muito conteúdo, se torna uma pessoa interessante, você vai atrás de parcerias estratégicas. Você vai atrás de hoje donos de empresas com o objetivo, obviamente, de levar para esse dono de empresa uma conscientização de saúde bucal, um check-up gratuito para os seus colaboradores. Para ele, para o dono da empresa é legal, porque mostra que ele está cuidando dos seus colaboradores, ao mesmo tempo para você é legal, porque você pode estar dando um produto freemium, entregando um produto sem custo, mas que se você fizer um puta de um trabalho, você consegue reter esses pacientes e viram seus pacientes também. Então, por isso que é muito legal que todo mundo aqui tenha essa mentalidade de ser, primeiro, interessado, cara, estude, coma todos esses conteúdos, seja uma pessoa interessante, porque aí, de forma muito estratégica, bem intencionada e de forma ética, você consiga ser interesseiro. Opa! Deixa aqui, pessoal, né, além do presentinho que cada um de vocês vai receber, né, eu vou dar um e-book para todos vocês, que logo mais vou deixar um QR Code também na tela, e a gente vai compartilhar uma das melhores práticas, um conteúdo bem gostoso para ler, seja tomando um café da manhã. Então, a gente chama do Clique ao Café, em como transformar relacionamentos em pacientes reais. E eu deixo uma provocação final, antes das perguntas, de que se você fosse uma clínica da sua região, do seu bairro, por onde você começaria a atacar a sua empresa? Se você que está me escutando hoje sabe que a tua principal ponto de atenção, teu principal debilidade, teu principal ponto fraco é na captação de novos pacientes, ou é na gestão clínica, ou é na gestão da inadimplência, ou é na gestão da agenda, ou é qualquer outro, por onde você começaria a atacar? E fica uma forte
uma forte provocação para cada um de vocês a justamente seguir dois grandes caminhos. Espero de verdade que esse conteúdo que eu tenha trazido para vocês ele tenha sido bastante proveitoso ao ponto de você conseguir já de forma imediata a aplicar, ou seja, as pessoas que gostam e que consomem o conteúdo e que gostam de aplicar de forma muito intencional, espero de verdade que eu possa ter contribuído com isso, mas principalmente para as pessoas que hoje gostam de ser acompanhadas e que querem estar em um ambiente onde que você possa ter trocas genuínas e justamente poder crescer de forma conjunta. E justamente por isso que eu trago uma alternativa para que você tenha um apoio de como executar muitas das coisas que eu estou trazendo para cada um de vocês. Inclusive, já na primeira semana agora de maio, a gente vai fazer um primeiro workshop de como estruturar, de como fazer o seu primeiro evento presencial, caso você nunca tenha feito uma parceria com o Smart Fit, caso nunca tenha feito uma parceria com a academia, como que você hoje pode ir atrás de taxas para trabalhar para você, que tipo de materiais você deveria ter, que tipo de speech, como treinar as pessoas, como que você se organiza hoje para fazer um evento em loco, ou seja, fazer uma captação ativa de pacientes dentro de instituições ou lugares ou academias, esse tipo de coisa, tudo de forma muito legal. E por isso que eu trago para vocês a Odonto Network, uma comunidade de dentistas, onde que a gente pode também ter vários insights, várias trocas, onde que a gente vai fazer mentorias e sessões estratégicas para que a gente consiga fazer com que você implemente essas estratégias dentro do seu negócio. E o que é a comunidade? Trazendo um pouquinho para vocês, é um lugar onde nós temos já mais de 50 aulas gravadas sobre todas as principais frentes que você deveria saber. A gente fala de canal de aquisição, a gente fala de como controlar os leads, a gente fala de muito mais a fundo dos canais de aquisição, como fazer parcerias com micro-influenciadores, como fazer parcerias com justamente os RPs, as relações públicas, para que eles consigam trazer para você, caso você não seja desse perfil. Então, é bem legal. E com certeza, o que todo o pessoal tem comprovado é que se você hoje tem um paciente de ticket médio, né, high ticket, ou um paciente que seja de alinhador, se você trouxer um paciente de alinhador que você não estava esperando com todas essas estratégias que eu estou passando para vocês, com certeza é um produto que se paga de forma imediata. E como que funciona? Todas as pessoas que fazem parte da comunidade também têm descontos exclusivos em todos esses principais parceiros. Inclusive, o maior desconto do Brasil nesse parceiro aqui, que é o que nós somos, né, parceiros nível hard da Clear Correct. Ou seja, se você hoje faz Clear Correct e não tem mais que 30% ou mais de desconto, realmente vale a pena só pelo desconto que você teria por fazer parte da comunidade. Caso você queira receber mais informações, deixa o QR Code aqui na tela e até para logo mais começar já a ler os comentários. Peço desculpas que eu me estendi, faltam 2 minutinhos para 5, era para ter dado pelo menos uns 5, 10 minutinhos. Me estendi um pouco mais, mas ao mesmo tempo a minha ideia é que eu possa pelo menos... Opa! Vou deixar aqui na tela enquanto estou compartilhando com vocês. Opa! Deixa ali só em tela cheia. E vou deixar em tela cheia, vou compartilhando aqui só. Opa! Só compartilhar aqui. Opa! Agora saiu. Agora saiu. Vou compartilhar de volta minha tela, mas o que eu quero é já pelo menos ir lendo o chat. Uhum. Eu vou puxar aqui algumas agora, pessoal. O Lucas vai dar aí a oportunidade da gente tirar algumas dúvidas. Então, não sei se alguém de repente gostaria de perguntar alguma coisa, de ter esse tempo aí para conversar com eles, que esse é o momento de vocês, tá? Eu vou primeiro dar a oportunidade aí para vocês. Senão, eu separei aqui algumas perguntinhas também que eu acredito que seja bem relevante, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Gostaria de tirar alguma dúvida aí? De repente, se vocês já fazem essa parte de parceria ou alguma estratégia que de repente o Lucas falou, mas que de repente talvez não esteja performando como você, né, gostaria que fosse, né? Então, de repente seria válido aí ver com ele se tem alguma ideia, alguma coisa também para a sua região, porque cada um aqui está, às vezes, de um lado do Brasil, né? Então, às vezes, cada um tem a sua particularidade. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? Então eu vou puxar a fila aqui e aí, de repente, se vocês tiverem algum ponto, vocês vão colocando.
Tá? Ô, Lucas, só para contribuir com o que você falou naquela hora eu até ia puxar ali para falar, mas daí acabei deixando. Mas naquela parte que você estava falando de microinfluenciador e coisa do tipo, na nossa clínica, então, para quem não sabe, a Prospect, a gente tem uma clínica odontológica também, e lá a gente pegou um paciente que ele é desses grupos de jovem, sabe? Então ele nos conheceu por meio das redes sociais, ele fechou o tratamento conosco e ele gostou muito do nosso trabalho, gostou muito lá da clínica, do atendimento e tudo mais. E por livre e espontânea vontade ele começou a nos recomendar, começou a nos indicar, tá? Aí a hora que eu vi, eu falei, nossa, a gente tem um ranking, né? A importância de ter um sistema, um CRM, a gente tem um ranking das pessoas que mais nos indicam, e adivinha quem que naquele mês tinha mais nos indicado? Ele, né? E dentro do grupo de jovens dele, ele nos indicou para praticamente todo mundo. Aí a gente recompensou ele, obviamente, a gente levou alguns brindes, alguns mimos para ele, coisa do tipo, e a gente falou, poxa, vamos de repente fazer alguma parceria com essa pessoa. Então, só estou trazendo isso aqui para vocês, que às vezes, pô, não precisa ser com o shopping da cidade de vocês, que às vezes o acesso é mais difícil. Às vezes você só não pensou que aquela convivência que você já tem hoje, né, que aquela, de repente, aquele lugar que você já vai, já frequenta hoje, às vezes pode se tornar uma fonte de aquisição de pacientes para vocês também, tá? Então, entendam isso dentro da realidade de vocês também, tá? Aí vamos para a pergunta aqui, Lucas. Hoje, dentro desses canais de aquisição que você tem hoje, tem uma métrica, assim, por exemplo, de quanto que representa o faturamento de qual ação, por exemplo, então a indicação você já falou, aí rede social já falou, mas você tem mais informações referente a isso? Porque eu acho que tem clínicas aqui que às vezes elas já estão dentro desses números, mas às vezes ela acha que está muito ruim, e tem outras que às vezes, tipo, estão com tráfego, sei lá, 90% de faturamento e acha que tá lindo, porque eles estão ganhando dinheiro, tá funcionando, mas tá muito dependente, né? Então, se de repente trazer um pouquinho mais de números, até para o pessoal entender, poxa, se isso aqui acontecer com você, você tá num caminho legal, claro que a gente sempre quer melhorar, mas para o pessoal ter essa amostragem, fazer esse benchmarking aí. Eu já mentorei, assim, Matheus, mais de 1.200 clínicas, assim, foi um número bastante expressivo. E quando eu trouxe aquela questão de, principalmente no período pré-pandêmico e pós-pandêmico, o histórico que eu vejo, assim, é que pré-pandemia era comum o tráfego pago trazer de 60% a 75% do faturamento. E pela minha leitura, pelas minhas estatísticas, se hoje representar de 30% a 40%, já é um número, assim, bem aceito. Entende? Então, quando a gente fala que e sempre será a sua principal fonte de aquisição, justamente a questão da indicação, hoje nós estamos com 47%, ou seja, metade da nossa venda já vem de indicação. Então, vamos falar metade. Metade mais 30%. Então, assim, quando a gente fala de indicação vir quase metade, o tráfego pago vir 30%, 35%, que é o que a gente está vindo aqui agora, hoje 10% são daquelas outras iniciativas que eu trouxe para vocês, que é justamente a questão dos eventos e tudo, e o resto é principalmente de outros pontos, assim, o passante, o cara que passou aqui na frente e tudo, né? Claro que dentro dessa segmentação nós estamos falando das origens dos leads, e dentro das origens dos leads a gente separa o nosso faturamento também do que é o upsell, o cara que veio fechou um pouquinho, depois fechou um monte, entendeu? Então a gente quebra ele de duas formas. Mas hoje, se você tiver dentro de 30% a 40% do teu faturamento já vir do tráfego pago, é um número bem expressivo, ainda mais com a grande competição que tem hoje dia a dia nas redes sociais, né? Boa, ficou claro, porque às vezes o pessoal também, eles estavam acostumados com o tráfego representar tanto, aí aos poucos essa fatia foi diminuindo, em alguns casos aumentando, mas o pessoal ficou às vezes assustado, né, no sentido de, poxa, antes uma coisa representava tanto e agora já não está mais com essa mesma expressividade, né, ou, por exemplo, agora, nossa, porque as minhas ações internas estão gerando mais faturamento que o tráfego pago, onde já se viu. Sim. Então, para o pessoal entender que isso, né, é uma amostragem, assim, que eu vejo de duas formas. Se você está dependendo muito da rede social e seu faturamento está muito legal,
né? Toma só um cuidado para você não ficar só dependente disso, porque às vezes quando a plataforma tem algum tipo de oscilação, e ela sempre tem, ou vem com alguma novidade, você não ficar dependente disso, né? Porque às vezes o pessoal fica muito dependente. Da outra forma, a indicação. Porque a minha indicação é muito boa, eu não preciso de prospectar novos pacientes, porque, né, eu sempre estou conseguindo faturar sem precisar correr atrás. Porém, uma hora esse balde aí pode secar, essa água aí, né, pode acabar, né, indo pelo ralo, né? Então só esse cuidado aí mesmo para o pessoal. Aí uma outra pergunta que eu gostaria fazer um comentário só, Matheus. Por exemplo, quando eu trouxe para vocês a questão da ambiência, justamente fazer parte de grupo de network, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque dentro de indicações tá também essa questão da ambiência. Porque, por exemplo, veio uma pessoa e comprou com a gente, veio de um grupo de network que eu tenho aqui de Curitiba, seja o BNI, seja qualquer um, a gente participa de todos. Se dentro desse grupo, essa pessoa que veio e comprou indicou um outro, para você na segmentação vai aparecer como indicação. Mas o que a gente não pode deixar de lembrar é que essa pessoa que veio, que indicou, veio de uma ambiência, veio de um evento, entende? Aí começa a ficar um pouco mais difícil de você ter todo o rastreio, né, Matheus? Mas ao mesmo tempo que assim, a gente não pode negligenciar nenhuma das frentes, porque hoje pode ser uma pessoa, mas embaixo dessa pessoa ela começa a criar uma camada. Por exemplo, a gente teve um paciente que é uma colaboradora do Coritiba, do time de futebol, a Gabriela, desculpa, e ela trouxe a família inteira. Ela trouxe, tipo assim, 8 pessoas. Entende? Se a gente for olhar naquele mês, o que ela comprou foi, sei lá, R$8.000. Mas o que ela gerou de indicação, e aí entra dentro de indicação dos 47%, cara, foi tipo R$65.000. Só que se não fosse pela parceria corporativa que eu fiz com o Coritiba, não teria sido R$65.000. Entende? Não, e olha como que isso representa, né? Pô, dentro de um mês, às vezes, nossa, ótimo. E ticket médio alto, às vezes a indicação desse pessoal se fechou a família da pessoa numa única, né, conversa, às vezes ali, né, uma coisa mais, não teve que fazer um trabalho. Janeiro desse ano, o Smart Fit representou pra gente 80 mil de faturamento. Boa, perfeito. Até pegando esse gancho, então, por exemplo, o pessoal não tem parceria. Não adianta também querer começar a fazer parceria com a cidade inteira. Porque o pessoal tem braço para esconder, né? E tem muito disso. Nossa, não tinha, saiu do zero, já quer ter com todo mundo. Calma, não é assim. Mas assim, para quem até não, às vezes não está no momento que se pode arriscar, né? Então, que tipo de parcerias que provavelmente tenha na cidade de todo mundo? Porque eu tenho aqui clientes que eles estão numa capital, eu tenho clientes que estão numa cidade com 15 mil habitantes, né? Então, às vezes até menos. Mas qual tipo de parceria que você fala assim, olha, normalmente essas são certeiras, né? É academia, são escolas de idiomas. Eu costumo falar que aonde tem pessoas, né, empresas que têm, né, muitas pessoas têm oportunidade. Mas assim, as que são realmente certeiras, que costumam funcionar bastante para vocês, puder dar uma, duas, assim, para o pessoal, né, às vezes conseguir. Ambiências eu colocaria como, se você hoje, seja, que nem eu falei, dei um exemplo, tem BNI, tem o LIDE, tem todas as cidades, assim, independente do porte, tem algum grupo de networking. E quando eu falo grupo de networking, não necessariamente aqueles estruturados como tal, mas quando eu falo tem algum grupo, seja o futebol do filho, né, grupo dos pais e futebol do filho. Por exemplo, eu fazia parte daquele lá do ROG, que eu tinha uma Harley. Aí tinha o ROG, que é o Harley Owners Group, que é uma galera que anda de Harley junto, assim, o bando, entende? Todo mundo hoje, independente do tamanho da cidade, deve ter algum movimento de alguma coisa cultural ou de algum grupo. Por exemplo, eu até falei com o Matheus, né? Minha esposa é de uma cidade que chama Jaguapitã, que tem 10 mil habitantes, que fica perto de Orlândia, que fica perto de Londrina, até para explicar, fica até mais fácil dessa forma. E o meu sogro, ele faz parte lá do clube da cidade, que ele faz sauna, joga bocha, joga sinuca. Por que não fazer uma parceria, né, com esse local? Entendeu? Poxa, é um público que eu vejo, cara, se eu quero atingir o público de high ticket, de implante de protocolo, cara, eu ia direto nesse lugar. Entende? Cara, esses networks estratégicos de empresas mais estruturados, como esses que eu comentei para vocês, já tendem também a ter um resultado mais rápido, porque dentro, por exemplo, do BNI, eles têm meta de indicação das empresas que fazem parte da comunidade, entende? Então, eu iria por esse caminho, assim, Matheus, e principalmente academia.
né? A academia provavelmente vai trazer um público que talvez o tráfego pago não traga de high ticket, que é o público do alinhador, que é o que a gente faz. Entende? Então, acho que da mesma forma que você segmenta hoje, dentro do tráfego pago, quais são os procedimentos high tickets, acho que dentro do offline, você consegue ter o high ticket, que é o alinhador, que é a faceta, que é a harmonização. Não, excelente. Isso aí de segmentar é muito bacana, né? Porque também não adianta você, às vezes, lá num lugar onde o público predominante é mais de idade, aí você vai lá e vai oferecer alinhador para eles. Pô, às vezes, então, O cara nem essa quer fazer, né? segmentação é importante, né? Legal. E até pegando, por exemplo, a Smart Fit, como que eu faço para, de repente, conseguir ter acesso? Porque é difícil, né? Por exemplo, às vezes o pessoal tem vergonha, a gente já tem vergonha de vender. Mas aí como é que eles fazem? Eles chegam lá na Smart Fit, na gerente, porque o dono às vezes não está lá, e falam, eu tenho uma clínica e queria fazer uma parceria com vocês. Como que, só para dar um gostinho pro pessoal, mais ou menos, como é que faz isso, né? Porque às vezes dá Bom, vergonha, né? Eu vou chegar aqui claro. assim, o que eu vou fazer? Como que eu falo? E isso já é o segredinho já da nossa mentoria que a gente vai ter agora na primeira quinzena de maio, né? Mas assim, primeiro se resolve principalmente no produto que você vai entregar. Hoje nós formatamos um produto que primeiro não é um produto em que nós, clínicas, vamos entregar, e sim o parceiro. Então a proposta é diferente, o produto é diferente e principalmente a forma como é conduzido. Então, porque, não sei se todos vocês acompanharam, né, até o próprio CRO teve várias flexibilizações, aí, principalmente do ano passado, né? Então tudo que a gente faz é 100% dentro das 4 linhas. Entende? Então, tem produto que você pode comunicar, tem produtos que não, tem coisas que você pode comunicar, tem coisas que não. A forma como você chega, por exemplo, a Smart Fit, já um brinde para cada um de vocês, o líder regional, o líder da unidade tem autonomia de fazer parcerias, por exemplo, com cada, né, parceiro local. Já a Bluefit, que é uma rede de academias aqui de Curitiba também, é nível regional. Então, assim, é mais entender cada um dos cenários. E quando eu trabalhava vendendo para franquias dentro do Grupos Trauma, eu tentava falar com a franqueadora direto. E quando eu tentava falar com a franqueadora e não tinha abertura, eu começava pelos franqueados. Eu começava a falar com a galera, começava a criar uma dependência deles, eu vi que meu produto era bom, e depois que eu tinha já uma rede, né, estabelecida, com pessoas já utilizando meu produto, aí eu chegava com força dos próprios franqueados para a franqueadora, já negociando preços e condições. Então, é uma metodologia um pouco parecida, como eu aplicava na época de indústria, mas que tem sido, né, bastante positiva para a gente. Boa, boa, perfeito. Excelente. E você falou um pouquinho da parte de prevenção. Aqui eu falo muito para o pessoal, a gente já fez até alguns conteúdos sobre isso, de criar uma prestação de serviço para prevenção. Porque, por exemplo, o pessoal, eles dão alta para o paciente. E a odontologia é um dos poucos mercados que a gente consegue fazer com que esse paciente fique conosco, fazendo um check-up, fazendo um acompanhamento. Até porque muitos pacientes, às vezes, chegam para a gente porque não teve um cuidado lá atrás, negligenciou alguma coisa, algum cuidado, e aí depois resolve esse problema, né? Só que daí deixa o paciente ir embora. Então a gente sempre fala, de repente, ter um plano de recorrência, né? Para o paciente voltar ali, fazer esse acompanhamento para justamente ele não voltar pelo mesmo problema que às vezes aconteceu com ele. E aí ele vai ter vergonha de voltar na sua clínica, então ele vai no concorrente. E uma coisa que a gente nota muito muitos pacientes que chegam para vocês hoje, novos pacientes, eles já foram em outros dentistas, né? Então, Todos, assim, né? entendeu? Então, eles estão indo porque às vezes alguém não conseguiu encantar ele anteriormente ou que o último não fez o dever de casa. Então, quando a gente Perfeito. cria esse plano de recorrência, a gente fideliza o paciente. E hoje, na sua clínica, você já tem alguma coisa assim? A gente é a primeira clínica odontológica por assinatura do Brasil. Como é que Nós somos, funciona isso? a gente foi bem inovador. A gente tem, da mesma forma que você assina o Netflix, o Spotify, você também pode ter os seus cuidados preventivos básicos através de um plano de assinatura. Então, todos os cuidados que é comum para todos, leia-se protocolo de limpeza, né, adequação bucal, todos os exames de imagem, inclusive até a prescrição e entrega de todos os materiais de saúde bucais. Por exemplo, escova de dente, pasta de dente, raspador de língua, fio dental. Tudo isso somos nós, clínica, que entregamos para os nossos pacientes. Isso faz com que nós tenhamos pelo menos 4 pontos de contato, independente se o cara já finalizou o serviço ou não, já 4 pontos de contato durante todo um ano. E se a gente está vendo o nosso paciente, inevitavelmente, a cada 3 meses, seja para fazer um procedimento ou para retirada de um novo kit ou uma nova limpeza,
O mais legal de tudo, Matheus, que eu acho que é a dificuldade, a dor né, da grande maioria das clínicas, é ter que vender uma nova limpeza. Venha fazer uma nova limpeza, ai, custa tanto. Se você hoje tem um plano de assinatura, tem um plano de recorrência, que o cara paga já de forma mensal, a gente costuma dizer que já sai no xixi dele. Sabe aquelas contas que todo mundo aqui tem já no cartão de crédito, que, cara, já está no cartão de crédito, já tatuou em você, já virou uma conta mensal. Entende? E o mais legal de tudo é que hoje, por ter um plano de recorrência mensal, as pessoas não precisam ser convidadas para comprar uma nova limpeza. Você somente é comunicada. Por exemplo, Larissa, obrigado por ter aberto a câmera, venha de volta para a clínica, porque você já tá no teu horário de fazer uma nova limpeza. Então, não é você vender. A pessoa só vem fazer. Ela vem receber o kit, ela vem receber os materiais. Então, é diferente a comunicação. Você nunca mais comunica uma venda de uma nova limpeza. E sim, venha fazer que já está na hora. Então, somos nós puxando, né, justamente puxando o pessoal, puxando a orelha dos nossos pacientes para fazer uma nova limpeza que eles já pagaram. E por que a gente é muito importante que nós estejamos puxando a orelha? Porque a partir do momento que o cara vem fazer uma nova limpeza, ele vai ter uma nova cárie, ele vai ter vai ter que fazer uma nova restauração. Então, é muito importante, pessoal, ter um produto cadenciado e tudo isso a gente acaba abordando dentro da nossa comunidade também. Então, se vocês, Matheus, muito bem lembrado, né? Acho que se vocês não têm hoje um produto de recorrência, e aí, quando eu falo de recorrência, não é pegar uma limpeza e dividir por 12, tá? É cobrar uma anuidade dividido por 12 vezes. É ter um produto de recorrência mensal em que as pessoas hoje conseguem já incorporar, já ler, né, justamente como um produto, da mesma forma que ela assina, né, no Spotify, no Netflix, ela consegue já também ter os seus cuidados bucais de uma forma bem diferente. Claro que tem estratégias por trás, tanto a nível de precificação e um monte de coisa, mas hoje nós estamos com 450 pessoas já ativas, né, no nosso plano recorrente mensal, e faz com que nós tenhamos também uma previsibilidade, né, porque hoje já temos aí 35 mil reais, mais ou menos, de receita recorrente mensal, que já está vindo sem esforço. Então, o nosso plano é chegar, né, em pelo menos 100 mil reais, né, em até um ano e meio, para que a gente tenha aí boa parte do nosso custo fixo pago já pelo nosso plano de assinatura. Daí consegue virar um mês já mais tranquilo, né? Porque hoje clínicas que vendem só protocolo. Beleza, agora vai acabar abril, começa maio, já desesperado, né? E fica nessa. Então você já consegue pelo menos iniciar o mês um pouco mais tranquilo. Fora que a chance do paciente indicar, recomendar é muito alta, né? Porque fica uma coisa muito mais acessível. Total. E às vezes ele não está nem acostumado. Como assim uma clínica por assinatura? Como é que funciona esse negócio? E até um chamariz na hora de fazer uma parceria nova, né? Uma parceria corporativa, uma coisa nesse sentido, com certeza. Excelente. E aí, a última contribuição que eu queria colocar aqui, eu queria sua dúvida, não é uma pergunta, mas é sobre uma estratégia, tá? Eu já vi alguns clientes fazendo basicamente assim. A gente tem o CAC, né? Que é o custo ali por aquisição do paciente, do cliente, tudo mais. E essa é a importância das informações, né? Então, hoje as clínicas, elas investem em tráfego, tudo mais. Então, investem lá, por exemplo, 5 mil reais, né? Então, às vezes, a clínica, ela tem, igual o Lucas falou, né? Pegar um e substituir pelo outro, são complementares. Então, também pegar uma verba, né? E em vez de pagar para o Meta, você fazer isso com, às vezes, um próprio procedimento da sua clínica. Então, por exemplo, eu vou num grupo de empresa e eu posso pegar e, de repente, oferecer uma profilaxia para o pessoal, né, me conhecer, eu convido eles, e aí eu faço essa conta, eu ia investir 5 mil reais no Facebook, se eu fosse, quanto que é o meu custo de uma limpeza, né? Fazer toda essa análise. Beleza, foi 350 reais. Então eu coloco essa verba naquele grupo de empresa para o pessoal vir me conhecer. Por que da limpeza? Para o pessoal retirar isso, eles virem realmente conhecer a tua empresa, ver a tua experiência, ver como é que você trabalha, e aí você tem uma oportunidade de venda. Né? Então, eles fazem, em vez de eu pagar para o Meta, eles continuam, mas eu pego e faço isso por um investimento meu, né, que está dentro de casa. Matheus, foi perfeito na tua colocação, porque todo mundo aqui já deve ter, né, quando a gente fala de custo por lead, ele pode ser lido de 1000 maneiras, vamos dizer assim, né? Mas quanto custa o lead que a agenda bem presencialmente e fecha? Quanto custa, cara? 600, 800, 1000 reais? Eu, particularmente, prefiro muito mais pagar por um conhecido, pagar por uma pessoa, pagar por uma indicação, pagar um jantar para uma pessoa que veio hoje, né, e que realmente trouxe algum novo cliente para mim. Mas o que eu vejo também, principalmente na questão da limpeza,
Não sei qual que é, eu estava perguntando isso dentro das minhas mentorias, qual que é o procedimento, qual que é o tratamento carro-chefe de vocês na clínica de vocês. Se você me perguntar na minha clínica aqui na Smile Lovers, Matheus, é limpeza. Sabe por que é limpeza? Porque todo mundo precisa. Mais do que isso, é o único produto comparável. É o único produto comparável dentro da odontologia. Ele não vai falar assim, poxa, eu fui lá na clínica da Larissa, pô, o protocolo dela lá ficou ruim, né? Depois vou no do Matheus. Lógico que tem retrabalhos, pessoal, mas é infinitamente menor. Agora, quantas pessoas já foram na clínica de vocês e falaram assim, cara, que limpeza, hein? Puta que pariu, entende? Então, é o único procedimento que as pessoas conseguem facilmente comprovar e que todos conseguem comprovar, porque todo mundo precisa de limpeza. Entende? Então, a gente dá um show, a gente faz massagem na TM do paciente, toda limpeza. Bizarro. Entende? Então, cara, você precisa dar um show. A tua limpeza precisa ser o teu principal procedimento, porque todo procedimento, seja um protocolo, seja um alinhador, seja qualquer coisa que você for fazer, você tem que inicialmente começar pela limpeza. Então o cara vai falar assim, puta merda, fui numa limpeza, cara, fiz uma limpeza, meu, não sei se vocês usam Airflow, não sei se vocês usam aquelas limpezas hoje sem dor e tudo, cara, super massa, é caro, mas, pô, vale a pena. Mas, cara, isso motiva a pessoa, isso a pessoa gera indicação, entende? Então, assim, Matheus, perfeito. Eu gosto muito, pessoal, pelo amor de Deus, não quero parecer que eu não sou pró tráfego pago, pelo contrário, eu coloco bastante dinheiro no tráfego pago todos os meses, mas eu sou totalmente pró de, cara, vai ter um mês que o tráfego pago vai estar melhor, daqui a pouquinho vai começar as eleições, o lead vai ficar mais caro, a gente vai estar disputando com todos os candidatos do Brasil inteiro, entende? Então, mais uma coisa é que o que pode estar funcionando hoje pode ser que não funcione amanhã. Então é importante que vocês fiquem rotando as estratégias. Por exemplo, esse mês eu não vou fazer nenhum evento presencial, porque a gente fechou uma parceria corporativa, a gente tem que dar vazão nos leads, porque se eu for fazer muito evento um atrás do outro, eu não vou dar cadência ideal de contato. Então, assim, a gente tem toda uma periodicidade ideal do que a gente faz, por quanto tempo, para que a gente consiga dar vazão também. Entende? Então, não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer tudo de forma planejada, basicamente. Perfeito, Lucas. Eu acho que eu já até peguei bastante aí do seu tempo já. Então, novamente, agradecer, tá, pelo tempo, Eu que pela agradeço. disponibilidade. Pessoal, essa até para quem chegou depois,